Deus. Eu desejo saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Sou grato a Deus pelo rico privilégio de estar em sua casa, para junto com os irmãos adorarmos ao Senhor Deus. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor Jairo, que mais uma vez concede esta oportunidade tão maravilhosa. Confesso aos irmãos que o meu coração está alegre, porque eu tenho plena consciência das minhas limitações como homem, e todas as vezes que nos colocamos diante da presença de Deus, e principalmente nesse altar, ficamos ainda menores. E hoje o meu coração foi consolado, porque eu buscava de Deus uma palavra, buscava de Deus uma linha de estudo para esta noite, e sempre temos dúvidas, e será que é aquilo que Deus gostaria que nós falássemos nessa noite? E o meu amigo pastor Sérgio, em sua palavra introdutória, ele citou algo sobre o favor de Deus, e eu desejava pensar com os irmãos nessa noite, de uma forma simples, sobre os aspectos da graça de Deus, sobre os aspectos do grande e imenso favor de Deus para conosco, porque temos consciência de que só estamos aqui hoje, só chegamos até aqui hoje, por causa da graça e da bondade e a misericórdia de Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, farei a leitura apenas do verso de número 10. Glória a Deus. Maravilhoso Jesus. O texto bíblico diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Versículo 11: a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Quando nós olhamos as epístolas do Novo Testamento, direcionadas à igreja, nós vamos ver o apóstolo João falar sobre a graça. Por várias vezes vemos o apóstolo Paulo falar sobre a graça. E encontramos nesse texto o ápice da argumentação do apóstolo Pedro sobre a graça. E nós podemos pensar sobre as suas riquezas, podemos pensar sobre o seu perdão, tudo o que diz respeito à graça. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite sobre isso. Alguns momentos e algumas reflexões importantes, porque pensamos que devemos pensar sobre a graça, porque quando nós, como seres humanos, tentamos entender um pouquinho deste glorioso favor de Deus, nós temos uma definição teológica sobre a graça, que é o favor imerecido. Mas quando nós olhamos isso diante da grandeza de Deus, sabendo que este conceito é um conceito humano, essa questão não está contemplada na Bíblia. A Bíblia não diz que a graça é o favor imerecido de Deus. Isso é uma concepção teológica. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que isso vai muito mais além da nossa compreensão, a graça de Deus. Esse favor vai muito além daquilo que nós podemos compreender. É muito abrangente e se faz necessário pensar sobre os aspectos dessa graça, do impacto sobre a nossa vida, qual a finalidade, aonde ela quer nos levar, qual o caminho que devemos trilhar sobre ela. Porque não é só isso. Esse conceito distorcido da graça tem conduzido o povo, denominações, ditos novos pregadores e outras coisas mais, a distorcerem esse aspecto da graça, alargando a porta que Jesus deixou estreito, e se vale de tudo. O evangelho para muitos se tornou um oba-oba. Mas a graça, ela exige de nós algumas coisas, porque a graça demonstra a grandeza do favor de Deus e a pequenez do homem.
ela mostra como Deus é grande, todo-poderoso, glorioso, como eu sou pequeno e Ele me ama. Isso é graça. A minha definição particular de graça, a minha definição própria, quando eu olho para esses aspectos, eu vejo que Deus, em algum momento da nossa vida, muitas histórias se identificam com a minha, aonde Deus olhou para o Júlio e resolveu estender a mão. Após uma série de experiências do mundo, uma série de frustrações, uma busca por consolo, uma busca por razão, uma busca por sentidos, e passeou por vários lugares e não chegou a lugar nenhum, quando estava prostrado na calçada, ferido, cansado, desolado, o Senhor apareceu para mim e estendeu a sua mão. E aonde eu estava no chão. O que é isso? É graça. Isso é a graça, é o favor. E ele disse, eu tenho tudo o que você precisa, aleluia. E ele já cantamos um hino maravilhoso, quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Qual era a minha condição? Eu era pobre, desprezível, pecador. E o que ele fez? Estendeu a sua mão para mim, é graça. Olha o amor de Deus, como é abrangente, como é glorioso, está além da nossa compreensão. E aí, quando nós olhamos o argumento do apóstolo Pedro, nesses 5 capítulos, ele vai falar sobre isso, porque se nós nos atemos sobre o conceito de favor, todos nós entendemos que o favor pode ser rejeitado. O favor pode ser rejeitado. Alguém está padecendo algo, eu já tentei ajudar pessoas em situações ruins, aonde eu, dentro da minha humanidade, queria conceder o favor, a pessoa disse, não, eu estou bem. A pessoa está sofrendo com dores, padecendo necessidade, e diz, não, eu estou bem. Ela rejeitando o meu favor, e para com Deus não é diferente. Porque Deus, o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E olha quanta gente sofrendo, olha quanta gente desesperada, olha quanta gente atentando para a própria vida, não encontra sentido na vida, o único caminho que se encontra é tirar a própria vida, e Jesus continua dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós fazemos parte de um contingente glorioso chamado igreja, em que um dia estávamos lá caídos, aleluia, todos nós, todos, estávamos caídos, em situações diversas. Jesus estendeu a sua mão, e nós nos agarramos a Ele, e chegamos até aqui. Nós aceitamos o favor de Deus, aleluia. Nós aceitamos aquilo que Ele estava nos oferecendo, e bendita a hora que nós aceitamos. Mas muitas pessoas rejeitam este favor glorioso. Quantos apelos em nossas igrejas são feitos, e nós sabemos que ali há pessoas necessitadas, e elas se recusam a entregar a sua vida a Jesus. Continua indo a vida em trancos e barrancos e rejeitando o favor de Deus. E dentro dessa ideia, entendemos que o favor de Deus, ele pode ser rejeitado. Deus não obriga ninguém a nada. Ele apenas concede o seu favor. E quando nós olhamos, Pedro vai trazer umas coisas interessantes sobre isso. Quando nós lemos, logo na introdução da sua carta, no capítulo 1, versículo 2, Pedro vai dizer assim, ó, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De forma resumida, Pedro está desejando que nós venhamos a ter mais e mais a graça e a paz de Deus. Esse é o desejo do apóstolo Pedro. Veja bem, logo no início ele está falando sobre esta graça gloriosa. E que este caminho na graça, ele é progressivo. A vida cristã é progressiva. Eu vou crescendo, eu vou aprendendo com o Senhor, Ele vai trabalhando na minha vida, e Pedro olha e vai dizer, vocês, na linguagem contemporânea, especificamente na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, vocês foram escolhidos
de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês, esta palavra, ela é contemporânea, porque era para aquela igreja naquele tempo, e ela ressoa durante todo este período, dizendo para vocês, hoje, 1º de outubro de 2021, que a graça vos seja multiplicada. Eu desejo que vocês tenham mais e mais e mais desta graça. Aleluia! Glória a Deus! E ele continua dizendo, quando nós pensamos sobre isso, e é muito importante pensar sobre isso, outro aspecto, um outro ponto que Pedro vai citar, é que esta graça manifestada, revelada na pessoa bendita de Jesus, ela não foi algo assim, um plano emergencial, não foi uma situação de urgência. Quando o pecado entra pela desobediência de Adão e Eva, Deus não para e diz, vou fazer alguma coisa rápido. Não, isso aqui já estava no escopo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. A Bíblia vai nos dizer, quando nós olhamos isso com um pouco mais de cuidado, estudamos um pouco o texto, muitos profetas profetizavam sobre a graça, falavam sobre esse tempo, sem ter o entendimento completo do que seria isso. Sem ter o entendimento, porque Deus se revela a um povo, o povo hebreu. Faz uma aliança com eles, segundo Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Deus manda Moisés falar ao povo no pé do monte, diz, a partir de hoje, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e obedeceres os meus estatutos, sereis para mim propriedade particular, toda a terra é minha, mas vocês serão meus, povo hebreu. E o tempo passa, acontece toda a história, a nação se estabelece, se edifica, depois desvia, e todo mundo conhece a história. Aí entra Jesus no cenário, trazendo a graça, morrendo pela minha vida e pela sua vida, abrindo uma porta de acesso ao Senhor Deus, nos dando a possibilidade de vida eterna. E Pedro vai dizer, já estava escrito, já estava profetizado. Eles falavam de coisas que não conheciam, eles procuravam, escrutavam, tentavam compreender a graça que hoje vocês vivem. Oh, glória a Deus. Por que eu devo adorar a Deus? Porque a minha vida já estava no propósito de Deus. A sua vida já estava no propósito de Deus. E muita gente não glorifica a Deus por isso. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. O que Ele viu em mim, eu não sei. O que Ele viu em você, eu não sei. Mas Ele, segundo os seus propósitos, me permitiu estar aqui nesta noite para adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, carregando comigo a esperança da vida eterna. Essa graça que foi proclamada pelos profetas, que com cuidado procuravam, assim diz as Bíblias em linguagem contemporânea. Outro ponto que o apóstolo Pedro vai citar, é que se nós fomos alcançados por esta graça, que esta graça já tinha sido profetizada, ele vai nos dar uma orientação, nos exortando a permanecer nessa graça. A permanecer nessa graça. Olha que ponto interessante. Ainda no capítulo 1, versículo 13 ao 15, olha o que diz a Bíblia. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes,
não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Vamos elucidar um pouco mais isso aqui. Os mesmos versos, uma linguagem atual. Portanto, estejam preparados, cingidos os lombos, estado de alerta, constante. E não deixe, portanto, sejam preparados para agir. Perdoe, versículo 13. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. O que é isso? É salvação. É o arrebatamento da igreja. É a esperança no porvir. Olha o que o apóstolo vai dizer. Olha, firmem-se nisso. É uma palavra de exortação. Andem caminhando com o seu olho lá na frente. Que a sua motivação seja o céu. Que a tua motivação seja a glória. E que nada à sua volta seja mais importante do que isso. Caminhe de forma alerta, diligente, vigilante, guardando a esperança maior, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apegados a ela, irmão, apegados a isso. Nós estamos apegados a tantas coisas, e a palavra do apóstolo Pedro é essa: fique de olho na bênção maior que será dada a vocês, na revelação de Jesus Cristo. Sejam obedientes a Deus, versículo 14, e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. A nossa vida na fé precisa ser uma vida de melhoria contínua. Eu vou melhorando a cada dia, eu vou crescendo na graça. Sabe o que eu estou dizendo, os irmãos? Sabe por que isso me chama a atenção hoje? Porque ouvimos por aí alguns meios que estão trazendo confusão. Porque alguém diz, não é assim, isso é exagero, a igreja se modernizou. Isso é mentalidade quadrada, isso é fanatismo. Alguém diz, mas eu fazia aquilo, então não tem problema retomar algumas práticas. Me perdoe, eu vou citar aqui alguns exemplos. Algumas pessoas aceitaram alguns vícios sociais, dizendo, eu bebo socialmente, eu fumo socialmente, eu pratico tal coisa. Olha só, irmãos, tudo de forma a relativizar o evangelho, porque alguém lá do outro lado está dizendo, não, pode sim, isso é fanatismo, isso é exagero. A Bíblia está dizendo, não volte para as práticas que outrora você vivia na sua ignorância. Seja santo, o teu parâmetro é Deus. Seja santo porque Ele é santo. Está entendendo? Aleluia! Está vendo como a graça nos confronta? E alguém está dizendo, está tudo bem, aqui pode tudo, está tudo liberado. Não volte para as práticas, não permita que elas retornem para a sua vida, porque em outro tempo você era ignorante, mas agora não, agora você é salvo, na pessoa bendita de Jesus, e o teu parâmetro, a forma para a tua vida, olha só, ele podia falar um monte de coisa aqui, podia comparar qualquer homem daquela época, sede santos como foi Moisés, sede santos como foi Abraão. Não, sede santos, da mesma maneira que aquele que vos chamou é santo. Simples assim. Não cabe nenhum tipo de argumento, então permaneça nesta graça. Esta graça que nos alcançou com este propósito de Deus. Somos frutos deste favor do Senhor. Aleluia. O apóstolo Pedro nos fala sobre o plano e agora nos exorta a continuar nessa graça que traz para nós uma novidade de vida. E agora vamos pensar um pouco
em algo que ele diz na parte B do versículo que foi lido, como a base para o estudo. Veja bem, ele vai dizer assim, ó. O apóstolo Pedro chama a atenção quando ele diz assim, preste bem atenção nisso. É uma noite de estudo, e eu estou muito tranquilo em relação ao que o Espírito de Deus falou ao meu coração. E ele vai dizer assim, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, para aí, depois de haverdes padecido um pouco, após termos aceitado essa graça. Aceitação do favor de Deus nos denota um certo sofrimento, e é bíblico, depois de haverdes padecido. Não tem como, nós vamos aceitar a graça e a misericórdia de Deus, passamos a andar com o Senhor, e aí chega uma parte que as coisas se estreitam. Leia comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 e 20. Vamos olhar para esses versículos. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Lá, no versículo que li, ele vai dizer, vai padecer um pouco, vai padecer. E aqui, ele volta no assunto, anteriormente ele cita isso, versículo 20, porque que glória será, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo algum bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos. Pedro vai focar aqui que o sofrimento é inerente à vida cristã e à aceitação da graça. Nós vamos enfrentar situações que colocarão a nossa fé em xeque, que vão nos fazer sofrer por causa da decisão de seguir a Cristo, por causa dos princípios da palavra de Deus. Aí tem um detalhe aqui, Pedro vai fazer uma analogia e vai dizer, se alguém paga um preço, ele é esbofeteado por causa de um pecado, ele cometeu algo que é digno de punição, não há louvor nisso, ele está pagando o preço, porque ele fez algo que mereceu castigo. Agora, quem está na graça vai sofrer agravos, e de que forma? Injustamente, vai sofrer um monte de coisas, e isto é agradável a Deus. Aleluia! Deixa eu tentar exemplificar para os irmãos entenderem melhor, porque isso é vida cristã prática. Quando eu sou rejeitado, quando eu sofro algum agravo por ser crente, porque eu não participo de determinadas coisas, e até no nosso seio familiar, há pouco tempo eu preguei isso na congregação de Vila Augusta, onde por bondade de Deus e do meu pastor Jair estou lá, servindo ao Senhor, o irmão chorava o culto todo, e eu dizia, e vai acontecer no seio da nossa casa, muitas famílias aqui não sofrem isso, mas eu, na minha casa, não tenho todo mundo que serve a Deus, na minha parentela não, então alguém não entende o meu posicionamento, a minha firmeza, porque eu não vou em determinados lugares, e quando vou talvez seja motivo de chacota, isso não é alegre, mas eu estou fazendo o meu papel, eu posso até me entristecer, mas eu estou dando testemunho, e Deus está se agradando, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de aceitação do Evangelho. Ser evangélico virou status, então está todo mundo lá fora, no mundo e outras coisas, procurando caminhos de aproximar o mundo do Evangelho, de tornar o crente aceitável. Isso não é bíblico. Eu sofro agravos, eu sofro preconceito, eu sofro desprezo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
Enquanto eu pregava, essa irmã falou: pastor, eu vivo tudo o que o senhor falou, porque a maior parte da minha família se desviou há tempos. E eu estou em festa, eu estou em lugares e eu sofro. E eu disse: glória a Deus, estamos remando contra a maré, já diz o adágio. E aí o nome do Senhor vai sendo honrado e glorificado. Isso é muito importante porque vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Na nossa família, no trabalho, na faculdade, na escola, seja em qualquer lugar, e nós vamos entender que por amor ao Evangelho, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque aceitamos a graça, e aquilo que for desagradar o mundo, agrada a Deus. Quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus, e o contrário é verdadeiro: quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Aleluia! Veja bem como que a graça nos denota esse sofrimento. Porque nós vamos ter que fazer escolha, irmãos. Nós vamos ter que fazer escolhas. Nós vamos ter que nos posicionar. Nós vamos ter que falar para os nossos filhos. Aleluia! Eu consegui, por bondade, misericórdia e graça e outras tantas coisas, inculcar na cabeça dos meus filhos a palavra de Deus e o temor a Deus. Aleluia! Agora eu estou com outra preocupação. Meus filhos estão crescendo. Já cresceram, vão casar. E talvez alguns anos, eu digo a eles que eu não tenho pressa, mas há uma expectativa natural de que eles constituam família, de que venham os netos. E eu preciso, aleluia, mostrar para eles também, para a geração que está vindo aí, que vale a pena sofrer por Jesus. Por que sofremos? Porque fomos alcançados pela graça. Um dia Ele estendeu as suas mãos e nos alcançou, nos tirou de lá de onde nós estávamos. Cada um de nós estávamos jogados em uma esquina da vida, e Ele nos alcançou. Ele nos trouxe aqui para que tenhamos uma novidade de vida. Oh, glória a Deus! E essa vida nova que vivemos, muitas vezes, vai denotar sofrimento, perseguição, olhar torto, conversa, exclusão e um monte de outras coisas. Mas louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia está dizendo isso, aleluia, isso é agradável a Deus. Se alguém te despreza por isso, glorifique a Deus. Se alguém não fala com você porque você é crente, glorifique a Deus. Se você não é convidado a fazer parte de rodinhas e conchavos, porque você é crente, glorifique a Deus. Se ninguém faz fofoca, fala da vida alheia e compartilha com você coisa imunda no trabalho, porque você não faz parte do meio deles, glorifique a Deus. Aleluia, porque você é diferente. Você e eu somos alcançados pela graça de Deus. O sofrimento é parte deste processo. Vamos lá. O apóstolo Pedro vai argumentar dizendo assim, ó, depois de haver padecido um pouco, e eu gostei disso aqui, ó. Ele diz assim, olha, depois de haver padecido um pouco, veja bem, é um pouco. Todas as vezes que eu olho para a brevidade da vida e dos sofrimentos que ela traz, eu trago isso no meu coração, é um pouco. O que são 80 anos diante de uma eternidade? O que são 90 anos de vida diante de uma eternidade com Deus? Veja como o sofrimento humano é pequeno diante daquilo que Deus preparou. Talvez alguém vai viver uma vida inteira sofrendo. Hoje, a nossa realidade do Evangelho não faz isso, mas lá na China, quem quiser servir a Deus vai sofrer a vida toda a perseguição. Enquanto houver regime comunista, como em outros lugares do mundo, vai sofrer a vida toda. Lá na janela 1040, né, Jéssica? Vai sofrer a vida toda. Mas há um céu de glória à nossa espera. O que é este pouquinho de tempo diante de toda uma eternidade que Deus tem preparado para nós? Aleluia! E depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo, o Senhor, olha que coisa linda, através do seu Espírito Santo, vos aperfeiçoará, vos confirmará ou firmará, vos fortificará, vos fortalecerá. Quero falar rapidinho sobre isso. Quando o apóstolo Pedro fala a primeira coisa, a primeira ação de Deus, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo, o Senhor, vos aperfeiçoará, nos dá a ideia de que Deus está levando adiante um processo que foi iniciado na nossa vida.
Porque Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós estamos em um processo, está entendendo isso? Eu aceito a graça, eu sofro pela graça, e enquanto eu vou sofrendo, o Espírito de Deus vai trabalhando na minha vida, me dando estrutura. E Ele vai fazer o que? Ele vai aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando, Ele está trabalhando, Ele está modelando, está tirando os excessos, Ele está tirando aquilo que não agrada dEle e está acrescentando aquilo que falta em nós. Ele está nos garantindo que está trabalhando em nós. Dá uma olhada para o teu passado, dá uma olhada para a tua vida. Eu olho para a minha vida e fico espantado de tanta coisa ruim que eu fazia. Eu era, ainda tem resquício, mas Ele trabalhou na minha vida. Ele fez, por quê? Ele está aperfeiçoando. Isso é para quem aceita a graça e continua nela. É para quem aceita a graça e continua crente, servindo a Jesus. Tem gente que não suporta isso, porque nas rejeições do mundo, nas provas do mundo, abandona. E aí não é aperfeiçoado. Se você tem chegado até aqui, eu não sei quantos anos você serve a Jesus, glorifique o nome dEle, adore o nome dEle, porque Ele está trabalhando na sua vida. Você está sendo aperfeiçoado para aquele grande dia. O Senhor está trabalhando em nós, oh glória a Deus. A definição mais linda da essência do homem que eu encontro na Bíblia é barro, irmão. E nós estamos na mão do oleiro. Estamos na mão do oleiro. Muitos de nós já pregamos e ouvimos mensagens sobre isso. Mas quando eu olho essa ilustração do barro sobre a roda e o oleiro, há um ato que sempre me chama a atenção. Sempre. Quando os irmãos observarem, na maioria das vezes no início do processo, onde há aquela massa de barro e argila, em cima da pedra que gira, o oleiro sempre coloca a mão de dentro para fora. E quando ele coloca a mão no meio da massa e vai modelando, nos dá a ideia de onde o Senhor começa a trabalhar em nós. É por dentro, aleluia, é por dentro, porque por fora interessa o homem, mas por dentro interessa a Deus. E Ele coloca a mão por dentro e vai moldando, vai trabalhando, vai dando forma. Estamos sendo todos nós aperfeiçoados. E Ele vos confirmará. Fala sobre estabelecimento. Deus retira de nós todo o dano que nos faz tender a fraqueza. Quem se sujeita aos processos de Deus, quem se sujeita a ser aperfeiçoado, porque tem gente, irmão, eu vou fazer aqui um breve desabafo, e realmente é um desabafo, honestamente. Desde 2013, por bondade, eu tenho o privilégio de estar à frente da igreja, trabalhando e servindo ali como pastor, dirigente, e eu vejo pessoas totalmente alienadas na igreja. Não mudam vida, ouvem a palavra. A Santa Ceia, eu faço questão de pregar toda a Santa Ceia. E eu falo sobre vida cristã, eu falo sobre o céu, eu falo sobre transformação, eu falo sobre mudança de mente, metanoia. E tem gente que continua do mesmo jeito. E eu às vezes me indago, falo, meu Deus, se a palavra não fizer, ninguém mais faz, irmãos. Mas alguém precisa estar sujeito. Alguém precisa falar, eu preciso dessa mudança. Eu volto à minha fala inicial, quanto mais próximo de Deus, menor eu me sinto, mais pecador eu me sinto, mais falho eu me sinto pela grandeza de quem Ele é. E se eu não tiver a consciência de que eu preciso mudar, não vale nada, não tem razão. Não tem propósito. Eu sou crente para morar no céu. Eu quero encontrar Jesus. Vamos mais. E vos fortalecerá, vos fortificará, me perdoe. Fortalecerá das forças para aquilo que é necessário. As perseguições debilitam os crentes e até ameaçam a sua fé, mas Deus cuidará de tudo para aqueles que neles confiam. Olha o que Deus está dizendo, através do seu Espírito Santo, Ele vai aperfeiçoar.
Ele vai confirmar e Ele vai fortificar. Porque os vendavais da vida vão bater. E vai cair uma coisinha ali. E vai sair uma outra coisa fora do lugar. O alicerce vai ficar exposto. E outras coisas mais. Mas entenda que enquanto nós passamos as provas, Deus vai nos fortalecendo. Deus vai preenchendo aquilo que falta. Por isso que você vê muita gente. Eu olho muitos crentes e muitas irmãs. Eu tenho gente na minha família, inclusive a minha mãe, que eu olho vivendo lutas e provas, e passa 30 anos, está na igreja, adorando a Jesus. Não é como uma geração que está surgindo aí, toda melindrosa e delicada, que por causa de cargos, olhares tortos e outras coisas mais, já não querem mais servir a Deus. Tem pessoa que perdeu filho, perdeu esposo, perdeu tudo, mas continua na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está fortificando. Deus sempre vai dar o recurso necessário para que você continue caminhando. Aleluia. Salmo 28 diz assim, ó: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, oh glória a Deus. Nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. Pelo que meu coração salta de prazer, e com o meu canto eu o louvarei. Se você continuar na presença de Deus, mesmo fraco, triste, mas na presença de Deus, Ele te fortificará. Ele te fortificará. Se você quiser, Ele tem aquilo que você precisa. Ele tem o renovo que você precisa. Ele tem o refrigério que você precisa. Mas para aquele que continua caminhando. Elias, capítulo 18 ou 19, agora me fala em memória, mas eu creio que é 19 do primeiro livro dos reis. Elias, ameaçado por Jezabel, vai deitar debaixo do zimbro e vai dizer: Deus, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Deus olha lá de cima e fala: Elias, você não sabe o que você está falando? Conjectura minha. O que você precisa é de descanso. É pão e água. Porque a tua vida não acaba debaixo de um zimbro. Come e bebe e continua a tua jornada. Aonde eu quero chegar? Que Deus, aleluia, proverá todos os recursos para que você continue caminhando. Deus, o teu Deus, proverá todos os recursos. Se for comida, aleluia, vai pôr pão. Se for água, sede, vai ter água. Se for porta aberta, vai ter porta aberta. Se for graça, vai ter graça. Se for paz, vai ter paz. Se for alegria, vai ter alegria para que você continue a sua caminhada. Aleluia. E aqui eu vou terminar. Vos fortalecerá. Fortalecer é fundamentar sobre algo. Está relacionado à construção de alicerces. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Quanto mais eu vou vivenciando estes processos, mais eu sou estabelecido na pessoa do Senhor. Está entendendo? Porque experiência, as nossas experiências, ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos tirar, irmão. Quanto mais eu vou passando na presença de Deus, mais vou conhecendo a pessoa bendita de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É por isso que Jó, em sua experiência, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Olha a convicção: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará sobre a terra. Aleluia! O que é isso? É experiência. Ninguém me falou, eu vivi. Eu já passei situações terríveis. Eu já vi o Senhor curar meu filho.
quando ele tinha 3 anos de idade, e uma churrasqueira daquelas de campana caiu em cima do peito dele. Eu estava no trabalho, alguém me ligou e falou: corre, o Azaf está no hospital São Paulo, desacordado, e os médicos não conseguem acordar ele. Eu perdi o rumo, irmão, eu tinha 21 anos de idade. Olhei na cama do hospital, estava meu filho com 3 anos, ensanguentado. Não sabia o que fazer. A minha esposa chorando. Falou: aquela campana de caminhão caiu em cima do menino. E eu fui para a porta do São Paulo, me agarrei à mureta e disse: Deus, o nome dele faz menção na tua bondade. Faz alguma coisa. Voltei para o quarto para chorar ao lado dele. E de repente a mão dele bate no meu ombro e disse: pai. Ele acordou. E não tinha nada, apenas um trincado no quadril. E o médico disse: vai ficar 20 dias dolorido. No dia seguinte eu segurava ele, porque ele pulava do sofá. E alguém pode dizer qualquer coisa. Foi Deus, para mim foi Deus. Foi um milagre. Então não venha me dizer que Deus não faz. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Este alicerce foi onde eu decidi edificar a minha vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Eu quero concluir. E todo o propósito desta graça revelada só tem uma finalidade: salvação. Não tem outro motivo. Não se engane, não se iluda, porque esse evangelho de coisas capitalista que tem aí, alguém não se sente enquadrado e desanima da salvação. Para de andar com Deus porque o carro não é novo, não mora no alto da Boa Vista. Não é isso, a proposta não é essa. A graça nos aperfeiçoa para a salvação. O importante é quando tocar a trombeta. O importante é quando acabar tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Aleluia! Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu vou só retomar de novo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Permaneça firme nesta graça, motivo pela qual você foi alcançado. Que Deus abençoe. Obrigado, meu pastor.